Fala pessoal, tudo bem? Vamos agora estudar o artigo 323 do CPP e fazer alguns comentários sobre o texto legal. Continuamos no estudo sobre a liberdade provisória concedida com ou sem fiança. O artigo 323 ele traz regras expressas sobre a não concessão da fiança, os eventos, os fundamentos jurídicos que proíbem a concessão da fiança. Vejamos o texto legal. Artigo 323. Não será concedida a fiança. Percebam o caput, ele é taxativo. Inciso 1º, nos crimes de racismo. Bom, crimes de racismo são crimes que nós não toleramos, né? Mundialmente não toleramos. O racismo até hoje não foi completamente vencido, mas principalmente depois do movimento americano da década de 60, capitaneado pelo grande Martin Luther King, o homem que deixou um legado imenso para a história da humanidade, com certeza no final do século passado e no início desse século, fez diminuir bastante a incidência do crime de racismo. Agora, é um crime que nós não toleramos. E percebam que trouxemos essa intolerância para dentro desse texto legal. Fixamos que não caberá fiança para o crime de racismo. Na sequência, temos o inciso 2º. Peço licença para ler. Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. Só crimes graves, né, gente? Tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, terrorismo e crimes hediondos. Em todos esses crimes também não será tolerada, de acordo com o texto legal, né? Não será tolerada a fixação da fiança. A gente tem um paradoxo nesse caso. Por quê? A jurisprudência brasileira já decidiu em vários casos de crimes hediondos que a proibição da liberdade provisória, com ou sem fiança para esse delito, é inconstitucional. E na prática do dia a dia forense, vocês vão encontrar diversos crimes apurados, investigados, que são crimes hediondos, mas os réus estão em liberdade, ou os réus tiveram a liberdade garantida por meio de habeas corpus concedido nos TJs, TRFs, no Supremo. O Supremo sempre teve uma posição bem independente. Claro que os ventos mudaram no Supremo, né? Nós vivemos um momento onde o Supremo ele está muito reacionário, muito conservador, tirando alguns ministros, mas essa questão da hediondez do crime, ela não pode servir, de acordo com o pensamento jurídico dominante no Brasil, ela não pode servir como um empecilho para a liberdade provisória e para a fixação de fiança. Lembrando ainda que nós brasileiros, que a nação brasileira é signatária de tratados internacionais que combatem essa vedação. Mas vamos em frente, inciso 3º. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Você vê, interessante, né, esse inciso. Ele traz a hipótese desses crimes que aqui no Brasil a gente nunca viu isso acontecer. Nós estamos vendo agora esse problema grave na Venezuela. A Venezuela entrou em colapso, um colapso político, social, civil. O país está pobre, as pessoas estão passando fome, você tem dissidência política, tem um Estado paralelo. Aqui no Brasil, por maior que seja a nossa criminalidade, né, como PCC, Comando Vermelho, por maior que seja a presença da violência nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, nós não temos aqui esse tipo de delito cometido por grupos armados, grupos armados civis ou militares. Nós não temos isso no Brasil. Agora, se acontecer, se tivermos essa hipótese, nós temos o Código de Processo Penal, o artigo 323, inciso 3º, proibindo a possibilidade da liberdade provisória com fiança. E aí cai naquela pergunta que naquele direito que nós debatemos agora há pouco, né? Tudo bem, ele veda a liberdade com fiança. E ele pode aplicar a liberdade provisória pura, por si só, sem nada? É uma questão muito interessante
que a gente tem que acompanhar os debates. Na questão dos crimes hediondos, isso já aconteceu e já se decidiu que a vedação da proibição da liberdade provisória em crimes hediondos, com ou sem fiança, é inconstitucional. Bom, meus amigos, espero que eu tenha contribuído para o trabalho de vocês na advocacia criminal. Continuem acompanhando o nosso canal, 2 vídeos semanais. Se ainda não estão inscritos, inscrevam-se, curtam o nosso vídeo. É muito importante sua participação. Um forte abraço para todos.